Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, vamos ler do verso 13 em diante o que nos diz a palavra de Deus, e querendo o Senhor e com a sua graça, podermos nesta noite trazer aqui uma palavra para a nossa edificação, neste primeiro culto de doutrina do ano de 2014. Mateus capítulo 5, vamos ler dos versos 13 a 16, que diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém. Glória a Jesus. Aqui nós temos, queridos, o grande discurso do Senhor Jesus, conhecido como o Sermão do Monte. O Senhor está no alto de uma montanha ou de um monte ali em Israel e prega então esse que é considerado o maior de todos os sermões de todos os tempos, porque nele está a essência da ética de Cristo. Aqui está a essência do que Deus requer de nós para vivermos como cristãos. E desses versículos que nós lemos, Jesus está falando sobre a grande missão, a grande responsabilidade da sua igreja aqui nesta terra, em trazer uma influência sobre este mundo. Jesus disse: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. E nessa noite vamos então falar sobre este tema: influenciar ou ser influenciado. O que nós devemos como igreja do Senhor? Receber a influência do mundo ou devemos influenciar este mundo a fim de transformar a realidade que nos cerca, cumprindo a nossa missão como igreja do Senhor? Jesus escreve, Jesus fala e Mateus escreve esse discurso para a nossa orientação, não apenas para o povo daquela época, mas para a igreja de hoje, nos trazendo aqui a mensagem para nos despertar. Estamos influenciando ou estamos sendo influenciados? Antes de mais nada, vamos pensar sobre essa questão de influência e vamos entender que nós somos pessoas influenciáveis. Isso tem um lado bom, obviamente. É bom ser influenciável se essa influência nos aproxima de Deus. Se nós não fôssemos influenciados ou influenciáveis, como o Espírito Santo iria falar ao nosso coração? Como nós seríamos tocados pela palavra de Deus? Como receberíamos o conselho ou a orientação de alguém? Como veríamos um bom exemplo naquele irmão ou naquela irmã, a fim de copiar, imitar mesmo as suas atitudes? Como poderíamos ser imitadores de Cristo se nós não fôssemos influenciáveis? Então é bom ser influenciável. É bom sofrer influência, desde que essa influência seja algo que nos aproxima de Deus. Agora, é ruim quando esta influência nos afasta dele. Se estamos sofrendo influências, e essas influências nos distanciam da fé, nos distanciam da Bíblia, nos afastam de Deus, nos distanciam da comunhão com Ele, então isso é ruim. E vivemos um tempo, queridos, onde há uma enorme influência neste sentido. Se nós olharmos a mídia, a televisão, a internet, os jornais, nós vamos ver uma forte influência. Porque quem produz a mídia, produz para gerar influência.
Ali tudo é milimetricamente calculado para tocar na emoção, para tocar no sentimento, para levar o homem a um pensamento, as cores, os números, os objetos, tudo ali é devidamente calculado para gerar uma influência. E muita influência está sendo causada então pela mídia. E nós estamos sofrendo esta influência que nos leva a reverter os valores, influência que nos leva a pensar que o certo é errado e o errado é que é certo, influência que nos afasta do padrão da palavra de Deus. Se estamos sofrendo esta influência, precisamos repensar o nosso papel como igreja neste mundo, para ser sal da terra e luz do mundo. Como alguém influencia o outro? Como é que alguém exerce esse papel de influência? Então nós precisamos entender que os que têm mais influenciam os que têm menos. Quem mais influencia é quem tem mais. É quem tem mais, por exemplo, mais força. Os mais fortes influenciam os mais fracos. Quando alguém vê um lutador, quando alguém vê um super-herói, quando alguém vê um homem que faz grandes proezas no esporte, muito populares, aí estão os lutadores, né, de MMA no nosso país, os jogadores de futebol, de basquete. Quando alguém vê aqueles homens hábeis, fortes, fazendo coisas extraordinárias, então alguém se sente influenciado por essa pessoa. Enquanto os jovens não seguem a influência dos esportistas, né, e copiam ou querem ser alguém igual àquele jogador, aquele lutador, aquele outro atleta, uns começam a jogar ou a correr ou praticar artes marciais influenciado por alguém que com a sua força está gerando essa influência em quem não tem tanta força assim. Então os mais fortes é que influenciam os mais fracos. Também nós podemos ver que os melhores, os mais hábeis, os mais inteligentes é que influenciam os mais simples. E aí nós vamos ver claramente pessoas que surgem aí como grandes líderes, filósofos, pensadores, escritores, poetas, que acabam trazendo grande influência sobre as pessoas mais simples, sobre as pessoas que não têm um conhecimento tão elevado, tão vasto. Os que têm mais influenciam também, então, os que têm menos. Nós vamos ver também os que estão cheios influenciam os vazios. Se alguém tem mais conhecimento, se alguém tem mais sabedoria, ele acaba influenciando aquele que tem menos. Por isso que muitos jovens, por exemplo, vão à universidade, jovens cristãos, que às vezes não se prepararam devidamente, e chegam lá e ouvem professores materialistas, e começam a falar contra o que a palavra de Deus ensina, a tentar explicar a origem do homem em termos puramente naturais, a falar da evolução, que é apenas uma teoria nunca provada, e tantas outras coisas, mas porque aquele homem tem um doutorado ou um pós-doutorado, eu que sou um reles mortal, acabo ficando influenciado por ele, porque ele tem mais. Porque ele está mais cheio de conhecimento e eu estou ainda recebendo alguma coisa. Então o processo de influência vem exatamente do mais forte, do mais hábil, do mais cheio, para aquele que é mais fraco, mais simples, aquele que não está tão cheio. Assim funciona o processo de influência. Mas se é assim, então nós cristãos não deveríamos jamais sofrer nenhuma influência do mundo. Porque a pergunta que eu faço para nós é: qual é a pessoa mais extraordinária que você conhece? Qual é a pessoa mais espetacular, a pessoa mais poderosa, a pessoa mais forte, a melhor pessoa, a mais cheia que você conhece? Para mim, é Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele é o maior, ele é o mais forte, ele é o meu herói, ele é a pessoa na expressão máxima, aleluia. Você vê um lutador desse aí de MMA, o cara treina bastante, tem muita técnica e tem que suar bastante para derrubar uma pessoa. Aí chega um pilotão de soldados e diz: quem é Jesus? Ele diz: sou eu, cai todo mundo. Aleluia. Sou eu, caiu o pilotão todinho. Isso aí é que é força, meu amigo.
Como é que você vence um inimigo invisível? E se não for só um, forem vários, como é que você vence? Como é que você luta contra espíritos? Aí Jesus encara um homem que tem uma legião de demônios, que se o número é real, são 6.000 demônios, e Jesus diz assim, vão embora, e eles vão correndo. 1 contra 6.000, inimigos invisíveis, aleluia, esse é que é o cara. Esse é que é forte, esse que é impressionante. Agora, você conhece alguém que tem um caráter melhor do que ele? Alguém mais bondoso, mais leal, alguém mais amoroso, alguém mais cheio de poder, de graça, de virtude, de justiça, de sabedoria? Você conhece alguém melhor do que ele? Impossível. Então nós não poderíamos receber nenhuma influência desse mundo, porque não há ninguém no mundo que seja tão influente quanto Jesus de Nazaré. O problema é que nós tiramos os olhos de Cristo, do nosso alvo, que é Ele, e começamos a colocar nas pessoas que estão por aí. Aí porque um jogador cortou um cabelo, aí eu corto o meu também. Aí porque uma atriz ou uma pessoa ali fez uma tatuagem, aí eu faço também. Aí porque o outro ali começou a usar uma roupa, eu uso também. Aí porque o outro ali anda assim, ou faz assim, e eu começo a imitar. Mas eu deveria olhar realmente para aquele que é o melhor, o maior, o mais forte, o mais leal, o mais poderoso e ao mesmo tempo o mais amoroso de todos os homens que já passou por esta terra, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Se ele fez, eu faço. Se ele andou assim, eu devo andar nos passos dele. Se ele agiu dessa maneira, eu devia agir assim. Pare de imitar os fracos e se deixe influenciar por aquele que é forte. Aleluia. Por aquele que é verdadeiro, por aquele que pode realmente ser um exemplo para cada um de nós. Aleluia. Além do mais, de que e em que medida nós estamos cheios? O crente deve ser cheio do Espírito Santo. E também o crente deve ser cheio de conhecimento, de sabedoria. Crente é inteligente, e crente pode ser doutor, crente pode ter pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, crente é inteligente e pode ter um grande conhecimento. Mas nós vivemos uma época, queridos, infelizmente, que não somente o crente, mas todos, estamos levados a um processo de idiotização pela mídia. Porque muita gente para de ler livros interessantes e passa o dia vendo o BBB ou outro reality show qualquer, ouvindo conversas tolas, vazias, se envolvendo com coisas que nada edificam. Isso é um processo de idiotização. Estamos tornando a população mais idiota, quando nós deveríamos estar cada vez mais incentivando os jovens. Desligue isso e vá ler a palavra de Deus, vá ler um livro evangélico de boa qualidade, vá ler um livro que lhe ensine uma técnica, vá ler um livro que desenvolva o seu potencial, vá aprender alguma coisa na internet. Não use a internet para as redes sociais apenas, use para aprender. Lá tem aula, muita aula de muita coisa que você pode aprender. Crente deve ser cheio do Espírito Santo e também pode ser cheio de conhecimento, de sabedoria, porque quem mais sabe influencia quem não sabe de nada. Aleluia. E nesse aspecto Jesus é o nosso referencial maior. Eu estou para ver quem fazia uma pergunta que ele não respondesse. Agora, quando ele resolvia perguntar, aí todo mundo ficava calado. Misericórdia, Jesus fez uma pergunta, não vou nem responder. Ele era mestre e é mestre por excelência. Aleluia. Então, quem é a nossa maior influência? E de que nós estamos cheios? Se nós copiarmos Jesus, e se nós estivermos cheios de poder e de conhecimento, nós poderemos influenciar mais do que ser influenciados. Aleluia. Cuidado com a influência que você anda recebendo por aí, porque nós somos influenciáveis. E portanto, aquela influência a que nós nos expomos, ela vai nos atingir em alguma maneira. Há um ditado que diz assim: dize-me com quem tu andas e direi quem tu és. A Bíblia não cita isso, mas
O sábio, no Provérbios capítulo 13, verso 20, ele diz: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Com quem você anda? Quem são as suas companhias? Quais as pessoas com quem você se faz acompanhar? Essas pessoas irão causar influência sobre você. Quer ver? Veja só, quem anda com um crente cheio de fogo, fica incendiado. Agora, quem anda com um crente frio, fica gelado. Quem anda com um crente santo, fica santificado. Agora, quem anda com um ímpio, fica prejudicado. Quem anda com um crente ousado, fica cada vez mais capacitado para fazer a obra de Deus. Agora, quem anda com um crente derrotado, fica cada vez mais cabisbaixo e para baixo. Com quem você anda? Aleluia. Quem são as suas companhias? O salmista, no Salmo 1, ele nos adverte dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aleluia. Que maravilha quando a gente tem companhias que nos levam para a lei do Senhor. Aquele que passa a nossa casa: ei, vamos para o ciclo de oração. Ei, estou indo para o culto ao ar livre, vamos comigo. Ei, eu vim lhe chamar para a gente ir evangelizar. Eu vim lhe buscar para a gente ir para o ensaio do conjunto. Isso é que é uma maravilha. Acompanhe-se com essas pessoas e você vai ver que a influência maravilhosa que elas lhe trarão. Agora, se só passa aquele camarada: não, vai para a igreja não, vamos jogar bola, não, deixa sair, vamos bater perna no shopping, não, vamos para outro canto, para isso, para aquilo, aí você pode sofrer uma influência que lhe afasta do bom caminho que leva à igreja, ao céu, que leva ao Senhor. Também nós temos que ter cuidado com quem nós conversamos. A Bíblia diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Do que você anda falando? Se você conversa com um crente e ele fala da igreja, do culto, da bênção, da revelação, da Bíblia, é uma maravilha do céu. Agora, se você só se ocupa de conversar com os colegas lá do trabalho, que só fala de mulher, de cachaça, de bebida, de farra, de todo tipo de coisa que não presta, que não edifica, você vai acabar sendo influenciado por esse tipo de coisa. Além do mais, a Bíblia nos recomenda seriamente, queridos, não nos associarmos com aquelas pessoas que não andam na luz, que não são filhos de Deus. Paulo, escrevendo a segunda epístola a Coríntios, capítulo 6 e verso 14 em diante, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Obviamente se aplica muito essa palavra ao casamento, mas não apenas isso. Pode ser uma sociedade, pode ser aquela amizade muito chegada, muito íntima. E ele diz: por que nós não devemos fazer isso? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? O crente é justo, o outro não é. Não, mas não tem nada não, vamos fazer assim mesmo. A influência. Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Obviamente a resposta a todas essas perguntas é: nenhuma. Pois nós somos santuário de Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Se nós queremos ser realmente povo de Deus, precisamos ter cuidado com quem nós nos associamos. Aí nós pensamos: mas se a pessoa for crente, não tem problema nenhum, mas tenha cuidado. Há crente para todo gosto, né? E Paulo, na sua época, já tinha gente que se dizia crente, mas que na realidade andava completamente fora do padrão da palavra de Deus. Então temos que ter cuidado com aquele que está no culto, que vem na igreja, mas que não tem um compromisso verdadeiro com Cristo e com a sua palavra. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 5: já por carta vos escrevi, que não vos comunicasseis com os que se prostituem,
Com isso, não me referia à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Ele diz, se for para você não ter contato nenhum com gente que anda em pecado, então Deus tinha que tirar você do mundo, porque no mundo você vai ter contato toda hora com pessoas assim. Aí ele diz, mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem sequer comais. Ele está dizendo, não é porque ele diz que é crente, que você agora vai poder andar com ele, vai ter todo tipo de comunicação, intimidade com ele. Tenha cuidado com quem você anda. Se é um crente e está fazendo o que não agrada a Deus, não siga os passos dele, não aprenda com ele, não se comporte como ele, não o imite. Mas fulano é crente, e ele fez uma coisa ali, eu achei legal. Agora o interessante não é se ele fez, interessante é se a Bíblia aprova o que ele fez, se Jesus faria se estivesse no lugar dele. É isso que nós temos que perguntar. E aí nós olhamos para tudo isso e entendemos, queridos, que influência é algo sério, que nós devemos ter cuidado para não sermos influenciados por pessoas, ou por coisas, ou por matérias, ou por qualquer notícia que nos afaste de Deus. Então o que nós devemos como cristãos é influenciar e não ser influenciados. E aí quando Jesus falou aqui nesse texto, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo, ele estava realmente pensando e ensinando que os discípulos deveriam ser uma influência verdadeira no mundo que os cerca. E a primeira influência que ele diz é que nós devemos ser sal. Eu acho interessante, porque o sal ele tem uma influência silenciosa. Ou seja, você não vê o sal agindo, não é? Você põe o sal numa carne ou num prato, e depois que você pôs, ele desaparece. E você não está vendo a ação do sal. Mas se ele está presente e ele está atuando, você vai logo sentir a sua influência. Ele vai produzir uma influência. Quando Jesus falava de sal, certamente os discípulos dele deveriam ter algumas imagens, algumas ideias na cabeça do que representava o sal. E que ideias são essas? A primeira coisa que nós pensamos quando vemos o sal aqui falado é que o sal representa purificação. Porque o sal, ele sempre foi tido como um símbolo de pureza. Ele, inclusive, no Antigo Testamento, era incluído nas ofertas a Deus, exatamente como este elemento de purificação. Talvez pela cor branca, talvez pela sua origem, do encontro, vamos dizer assim, do sol com o mar, né? Onde o sol evapora a água do mar e o sal então aparece. Ele sempre teve esta ideia de pureza, de purificação. Quando os discípulos ouviam Jesus falar, vocês devem ser o sal da terra, eles certamente entendiam, nós precisamos ter pureza e exercer uma influência de purificação neste mundo que nós vivemos. Então o crente, queridos, ele deve exercer esta influência de pureza, de honradez, de responsabilidade, aonde quer que ele esteja. O verdadeiro crente, ele tem que causar esta influência. Então, se ele está na empresa dele, de repente alguém está fazendo alguma coisa errada, ou está falando alguma coisa errada, uma conversa chula, uma piada torpe, e aí de repente chega o crente, alguém vai dizer, ei, espera aí, para aí com essa conversa, que chegou o irmão.
Suspenda aí essa história torta que chegou o irmão. Ou quando alguém deixa escapar um negócio e diz: ô irmão, perdoe, eu não vi que você estava aí, irmão. É que irmão não é dessas coisas não. Irmão é direito, irmão é... Isso é influência silenciosa, mas é influência real. Alguém diz: não diga isso não porque o irmão está aqui. Não faça isso não porque o irmão está vendo. Não mexa nisso não porque o irmão, ele não compartilha com essas coisas. Nós devemos ter uma influência de purificação aonde quer que nós estejamos. Agora o problema é quando alguém diz: não, mas o irmão é da galera, o irmão é da bagunça, o irmão também gosta disso, né, irmão? Conta aquela aí, irmão. Aí é um problema. Que influência essa pessoa está trazendo para o seu ambiente? Esse é um sal que salga, esse é um sal que exerce influência aonde ele está? Certamente que não. Então a primeira coisa que nos vem à mente quando pensamos no sal é que ele representa, simboliza e provoca a purificação. O crente, portanto, deve ser aquele em cuja presença ninguém tem liberdade para falar ou para fazer coisas erradas, tortas, chulas, torpes, porque ali está um crente. Alguém diz: respeite o irmão, não faça isso não, não fale disso não, olha, respeite o crente aqui, porque ele exerce esta influência aonde ele está. A segunda ação do sal é que o sal também exerce uma ação de conservação. Na época de Jesus não tinha geladeira. E Israel também não tinha gelo assim, não é uma terra gelada, né? Algumas vezes, algumas partes ainda recebem neve em alguns invernos rigorosos, mas a maioria do território de Israel é um território seco, quente, e que, portanto, se alguém queria conservar uma carne, ia para aquele velho método que nós nordestinos conhecemos muito bem, que é salgar a carne, colocá-la no sol, fazer carne de sol, carne seca, não é? Era a maneira como tinha de conservar uma carne para ela não se deteriorar. Assim o sal sempre teve esta função de preservação contra a degeneração. Uma ação também antisséptica, prevenindo a proliferação de certos organismos, impedindo a contaminação. Quando os discípulos ouviram Jesus falar de ser sal, certamente também veio na mente deles a ideia do sal como agente de conservação. Então o cristão, queridos, deve ser também aquele em cuja presença seja desaconselhada, inibida ou reprimida a corrupção, a degeneração. Alguém pode dizer assim: vamos fazer um esquema aqui para desviar um dinheiro. Ah, então chame fulano. Você é doido? Não vamos chamar fulano não, porque ele é crente. Se chamar ele, vai melar o esquema. Ele não participa disso não, porque ele é crente. Ah, vamos fazer um meio aqui da gente enganar, da gente ter um lucro ilícito e tal, não sei o quê. Ah, mas não vai dar certo não, porque tem um irmão aqui, o irmão não vai compartilhar com esse negócio. Assim a influência do crente. Ele pode nem dizer nada. Ele pode nem ser aquele camarada que esteja realmente falando contra isso, mas a sua presença é inibitória contra esse tipo de coisa, porque alguém diz: ele não vai, ele não entra nesse esquema, ele não compartilha com esse golpe, ele não entra nessa coisa escusa. O crente deve ser, portanto, alguém honesto. Aleluia. Alguém que realmente faz aquilo que as pessoas dizem: ele faz isso porque é crente. Há uma história de um irmão que trabalhava como vendedor numa determinada loja. E aquele irmão era honesto. Quando alguém chegava para comprar, ele dizia: olha, esse aparelho é muito bom, mas ele tem esse problema, isso assim. Olha, isso aqui para isso dá certo, mas se for para essa outra coisa, não dá certo. Olha, esse aparelho é muito bom, mas ele está um pouco caro, tem uns aparelhos mais baratos aí. E aí o patrão ficava louco: você não pode fazer um negócio desse, você tem que dar um jeitinho do cliente levar. Você tem que dar um jeito para ele levar o aparelho embora, mesmo que você não diga a verdade, mas o importante é vender. E o irmão dizia: não, eu não posso fazer isso e tal. Então você está demitido. Demitiu o irmão. E agora? O irmão ficou desempregado. Mas ele continuou honesto. Ele continuou sendo sal.
Aí o patrão fez uma auditoria lá na empresa e descobriu que o gerente financeiro estava passando a mão no que não devia, estava subtraindo dinheiro da empresa e demitiu o camarada. Disse: e agora? Eu preciso de uma pessoa honesta, preciso de uma pessoa de confiança, preciso de uma pessoa sincera, confiável. E aí quem ele se lembrou? O irmão. O irmão é honesto até demais. O irmão não vendia direito porque era honesto demais, mas é a pessoa certa. E o irmão foi recontratado, agora não mais como vendedor, mas como gerente, porque era uma pessoa de confiança, uma pessoa honesta, uma pessoa que o patrão podia confiar nele. Isso é sal que vai contra a corrupção, a degeneração. É uma pessoa confiável que exerce influência benéfica onde quer que ele esteja. Aleluia. E ainda há uma terceira ação do sal, mesmo dessa maneira silenciosa como o sal influencia, é que o sal ele traz também sabor para os alimentos. No livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, já diz que o sal é quem dá sabor ao ovo. Ovo sem sal não tem gosto de nada. E Jó já sabia disso naquela época. Sabor no alimento, o sal é um dos principais temperos para isso. Quando você come uma coisa sem sal, existe comida de doente, comida de hospital, não tem sal, não tem gosto. O sal dá sabor, o sal traz um novo sabor para os alimentos. Sem sal a coisa fica insossa, sem graça, sem atrativo. E o crente também tem que ser essa pessoa cuja vida tem verdadeiro sabor de alegria, de esperança, de contentamento, aleluia, que seja contagiante. Crente tem que ser sinônimo de alegria, porque Jesus é a nossa alegria perene, aleluia. Os ímpios às vezes ficam assombrados, mas como é que esse irmão está liso e continua rindo desse jeito? Como é que esse irmão não bebeu nada e está aí alegre cantando? Como é que esse irmão está com o armário vazio na casa dele, mas chega aqui cheio de esperança? É Jesus que enche ele de sabor, de alegria, aleluia. Crente triste, irmãos, só pode ser uma coisa muito rápida, porque Jesus é aquele que nos enche de alegria. Eu conheci uma irmã, numa das congregações que pela graça de Deus dirigi, que ela vinha para a igreja sempre, e às vezes trazia o marido. O esposo não era crente. E eu ficava olhando e eu dizia: meu Deus, esse homem nunca vai aceitar Jesus. Se essa irmã continuar desse jeito, nunca vai aceitar Jesus. Porque ela no culto, irmãos, parecia que estava num velório. Pense numa criatura triste. Pense numa mulher com uma cara de enterro. Pense numa pessoa que não tinha um pingo de alegria. Irmãos, contrição é uma coisa. Cara triste no culto é outra coisa completamente diferente. Jesus é aquele que nos dá alegria, aleluia. Temos que ter prazer de dizer aleluia, da alegria, da esperança, do sabor que há na nossa vida, porque Jesus é aquele que nos enche de alegria, aleluia. Eu li uma história de uma irmã que morava numa favela, assim, num local bem simples, numa casinha de papelão, e a irmã chegava todo dia na igreja e cantando, e era alegre, e o pastor um dia disse: eu vou deixar a senhora em casa. Não, o pastor não se incomode. E ele foi e conheceu onde era a casa dela. Aquela irmã morava, meu Deus, num casebrezinho, mas era cheia de alegria, aleluia. E ela, quando chegava na igreja, ela dava glória a Jesus muito alto, ela cantava muito alto, uma alegria tão grande, que às vezes até alguém ficava incomodado. Aí um dia o prefeito da cidade vinha para o culto, o pastor foi falar com ela: irmã, veja bem, olhe, fique mais tranquila, fique mais calma,
Não grite assim, não dê aqueles glória a Jesus assim não e tal, o prefeito vai estar aí. Ele disse, não, pastor, está certo, eu vou ver e tal. Mas na hora do culto, quando começaram a cantar, a irmã se encheu de alegria, se encheu de graça, aleluia, e se encheu de poder. E daqui a pouco, quando o pastor viu, ela vinha, era cantando e correndo no meio da igreja e subiu no púlpito, e quando o pastor viu, ela passou na frente dos irmãos aqui e pisou mesmo no pé do prefeito e saiu cantando e dando glória a Jesus, e voltou para o lugar. E o pastor disse, pelo amor de Deus, o prefeito agora nunca mais vem na igreja. Quando foi no outro dia, o prefeito ligou para o pastor, pastor, eu queria falar com o senhor. Oh, meu Deus, quer ver? Aí quando ele foi lá no gabinete, olha, eu quero conhecer aquela irmã, quero saber daquela irmã. Não, veja bem, aquilo foi um caso assim, mas não vai acontecer de novo, o senhor pode ir. Não, eu quero conhecer aquela irmã, mas ela é tão simples. Não, mas eu quero conhecer aquela irmã, eu quero abençoar aquela pessoa. Por quê? O que foi que houve? Ele disse, olha, eu tinha um dedo torto. E quando aquela irmã, tão cheia de alegria, pisou no meu pé, doeu, mas quando eu cheguei em casa que tirei o sapato, meu dedo estava retinho, foi curado. Isso é sabor, é alegria, aleluia, é esperança, é vida nova, aleluia. O crente pode não ter o armário cheio, pode não ter o dinheiro no bolso, mas tem o poder, tem a graça, tem a unção, tem a comunhão com o Senhor, por isso ele canta, ele é alegre, ele é cheio de esperança, aleluia. Isso é sabor que tem na vida do crente, irmãos. Crente não pode andar cabisbaixo, crente não pode andar triste, crente não pode andar desiludido, crente não pode andar desesperado, porque Jesus é aquele que nos tem dado alegria. E quando alguém vê um crente e diz, ali é um doido, aqui não tem nem dinheiro no bolso, mas anda daquele jeito. Mas quando perguntar a ele, por que é que você está cantando? É Jesus, aleluia. Isso é o sal exercendo a sua influência, sal exercendo o sabor, colocando graça na vida das pessoas, aleluia. Essa influência que o sal causa. Jesus disse, vocês são o sal da terra. Esse mundo não está totalmente podre, nem degenerado, e nem totalmente imerso no desespero, porque ainda há sal nesta terra, para trazer purificação, conservação e sabor para este mundo velho. Aleluia. Nós precisamos ser o sal da terra. Mas Jesus também disse que nós seríamos a luz do mundo. E a luz é diferente. Enquanto o sal age de uma maneira bem calma, de uma maneira que você não observa, de uma maneira quase invisível, a luz não. A luz só age se for vista. A luz só exerce influência se ela aparecer. Jesus disse, não adianta pegar uma lâmpada, né, uma lamparina, como naquele tempo de Jesus, e colocar debaixo do alqueire. O alqueire era uma medida de cereais, era como o nosso famoso balaio, né? Então pegar um balaio e colocar em cima de uma lamparina, realmente você não vai ver aquela luz. Jesus disse, não, a luz é para ser colocado lá na parte de cima, no velador, para que ilumine toda a casa. Então a influência do sal é mais contida, mas a luz não, a luz é para realmente aparecer. E o que a luz faz? A primeira coisa que a luz faz é que ela revela. A luz mostra, a luz denuncia, a luz faz com que nós enxerguemos aquilo que é de fato, aquilo que é verdadeiro. Quando não se coloca luz, quando a casa está escura, nós podemos pegar uma coisa achando que é outra. Eu já vi gente na igreja com uma meia de uma cor, outra de outra cor, porque foi trocar no escuro. Gente que abotoou errado a camisa porque fez no escuro. Enfim, se não há luz, podemos cometer diversos enganos ou achar que está certo ou que é uma coisa que na realidade não é. A luz, então, ela revela o que é verdadeiro. O cristão deve imitar o Senhor Jesus. Ele disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas depois que ele foi embora do mundo, ele disse, agora vocês são a luz do mundo. Jesus era aquele em cuja presença a máscara caía. Jesus era aquele em cuja presença era revelado o que era real.
o cristão também deve ser alguém que anda como verdadeiro filho de Deus no meio deste mundo corrompido. E essa luz não pode ser escondida. Um cristão disfarçado é uma contradição. Um cristão que ninguém identifica ele como cristão não é luz verdadeira. O cristão tem que ser alguém que exerça esse papel diante dos homens e que todos vejam que ele é Cristo aqui nesta terra representado. Aleluia. É complicado quando você vê um cristão e alguém chega, por exemplo, na repartição que ele trabalha e diz: a paz do Senhor, irmão. E alguém diz: oxe, e você é crente? Rapaz, eu não dizia nunca, já tem uns 4 anos que eu trabalho com esse rapaz aqui, não sabia de jeito nenhum que ele era crente. Então cadê a luz? Cadê a demonstração de fé, de vida cristã daquela pessoa? Luz tem que ser vista, irmãos. Existe um tal de crente 007 por aí, um crente camuflado, né? Um crente que está lá infiltrado, ninguém sabe que ele é crente. Não, a luz tem que ser vista. Se você é luz, brilhe. Se você é luz, que os homens vejam. Se você é luz, exerça o seu papel na sociedade para que todos saibam: esse homem é crente, ele age assim porque ele é crente, ele não faz desse jeito porque ele é crente, respeita essa irmã porque ela é crente. Que todos saibam a influência que você traz, porque você é um filho de Deus. Aleluia. Você é um crente verdadeiro, vive para mostrar Cristo ao mundo. Aleluia. A luz também tem um outro papel, é que ela serve para guiar as pessoas. É muito difícil caminhar num lugar sem luz. É muito difícil saber a direção se não tem luz nenhuma para orientar. As pessoas desde os tempos mais antigos se orientaram pela luz. Primeiro pela luz das estrelas, né? Depois inventaram outras formas, mas se não há luz, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe qual é o caminho. Quando alguém quer mostrar o caminho, ilumina aquele caminho, né? O avião vem lá e como é que ele sabe que ali tem uma pista para ele pousar? Porque a pista é iluminada, tem luz para mostrar qual é o lugar que ele deve descer. Assim também o cristão deve mostrar aos outros o caminho. E este caminho é Jesus. Aleluia. O cristão tem que ser luz para que as pessoas vejam Jesus na vida dele. Aleluia. E há muitas pessoas por aí, queridos, precisando de crentes que são verdadeiras luzes perto dele. Porque o povo não lê a Bíblia. O povo não conhece a Bíblia. O povo lê a Bíblia nas atitudes dos crentes. Nunca lê um versículo, mas se você fizer uma coisa, ele diz: ei, crente não faz assim não. Nunca abriu nem a Bíblia, a não ser aquela que fica lá já com as páginas amarelas no Salmo 23 ou no Salmo 91, lá na prateleira. Mas se você fizer uma coisa, ele diz: ei, isso é coisa de crente? Eu sempre soube que crente não faz assim não, crente não diz isso não, crente não faz assim não. Ele não lê a Bíblia, mas ele lê nas atitudes dos crentes a luz de Deus que ele sabe. Ali é um cristão, ele age assim, aleluia, aleluia, aleluia. Se alguém quer saber como deve ser alguém honesto, olhe para um crente. Alguém quer saber como é alguém fiel, olhe para um crente. Alguém quer saber como é alguém verdadeiro, olhe para um crente. Ele deve ser a luz que guia, que mostra o exemplo, o caminho, para que as pessoas saibam se conduzir aqui neste mundo, aleluia. Luz também serve para guiar. E há uma última influência da luz. Quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo, certamente os discípulos tinham essas ideias na mente. A luz atua ainda como a advertência. Quando há um perigo, quando há um problema, quando alguma coisa causa qualquer tipo de ameaça, então alguém coloca uma luz. Se você vem na estrada, estão fazendo um serviço ali, está bloqueado uma parte da estrada, alguém já coloca luzes vermelhas para indicar. Se vem uma ambulância, ela tem as luzes para indicar: problema, saia da frente, cuidado aqui, não passe desse ponto, porque a luz serve de advertência.
As pessoas usam a luz, mesmo nos tempos mais antigos se usava o fogo, as fogueiras, para dizer, olha, é aqui, olha, cuidado aqui, porque a luz tem este papel. E o cristão é chamado por Cristo para mostrar ao mundo o perigo do pecado, para denunciar ao mundo os erros, as falhas das atitudes que desagradam a Deus e quais são as suas consequências. O cristão não pode simplesmente ficar calado. Há uma figura importante no Antigo Testamento, quando as cidades eram muradas, e haviam pessoas em cima das muralhas que eram chamados os atalaias. Os atalaias teriam que ficar prestando atenção, e quando viesse o perigo, ele teria que avisar. O Senhor denuncia por meio dos profetas, dizendo, se vier o perigo, e o atalaia não denunciar, eu requererei o sangue da sua mão. Porque o atalaia não pode ficar calado. O profeta Isaías é usado pelo Senhor para falar de pessoas do seu tempo que não estavam cumprindo esse papel. E ele diz assim, os seus atalaias são como os cachorros que não latem. De que serve um cão de guarda que não late? De que serve um cão de guarda que não avisa do perigo? Eu tenho um irmão que mora próximo da minha casa, e um dia ele foi viajar e o colega ficou de passar na casa dele para apanhá-lo. Já bem de madrugada o colega chegou e chamou e bateu e ninguém atendeu, e ele resolveu pular o muro para bater lá na janela do quarto para ver se ele acordava, e quando ele olhou tinha um cachorro, mas ele já conhecia, ele entrou e o cachorro estava dormindo, ele passou por cima do cachorro, o cachorro continuou dormindo, ele foi lá na janela, bateu, e o camarada acordou e saiu para ir viajar com o outro, e o cachorro continuou dormindo, e quando ele voltou, a primeira coisa que ele fez foi dar o cachorro, lógico. Para que serve um cachorro de guarda que o camarada passa por cima dele e ele não acorda? Não serve. E o profeta está dizendo, cães que não latem, são atalaias que não prestam, são luzes que não brilham, que não exercem o seu papel. Se você é luz, você foi colocado por Deus aonde quer que você esteja, para advertir as pessoas do perigo, para mostrar as consequências do pecado, para mostrar que ali há um problema e que ali deve haver uma correção, se alguém quiser agradar ao Senhor nosso Deus. Nós devemos influenciar, queridos. Os cristãos, portanto, como sal, devem ser um obstáculo à expansão da corrupção nesse mundo, e não agentes propulsores dessa corrupção. Se há crentes que andam fazendo ou promovendo o que é errado e desagrada a Deus, então eles estão muito distantes de cumprir o seu papel como sal da terra e luz do mundo. Lá em Efésios capítulo 5, esse texto é impressionante. O apóstolo Paulo começa dizendo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ele diz, vocês devem imitar Deus, vocês devem andar como Jesus andou. E aí, como é que se anda imitando Deus? Como é que se anda como Jesus andou? Ele diz, mas a prostituição, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Paulo está dizendo, se você é crente, se você vive em Jesus, se você é nova criatura, então agora você tem que ter um novo comportamento, uma nova maneira de viver e de agir, aleluia. E essa maneira de agir é sendo influenciado por Deus, imitando Deus, seguindo os passos de Jesus, aleluia. Então isso não combina com impureza, isso não combina com corrupção, isso não combina com palavras torpes, isso não combina com coisas erradas que desagradam a Deus. Se você é crente, você precisa viver uma maneira diferente do mundo. E ele não diz, faça isso para ser santo. Não, ele diz, faça isso porque você é santo. E o que convém aos santos é andar igual o Pai Santo que eles têm e que eles imitam. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo continua falando ainda sobre essas coisas. E lá no verso 7 ele diz, portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz,
pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. O crente não pode andar como o mundo, e também não pode simplesmente ficar calado, vendo as coisas erradas sendo feitas por aí. Ele diz, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-los é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz. Pois tudo que se manifesta é luz, pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ele está dizendo que nós precisamos ser luz, porque a luz revela, a luz denuncia, a luz mostra onde está o erro. E se nós somos crentes, irmãos, precisamos andar em conformidade com a luz de Deus e ser luz para denunciar o erro desta geração. E é impressionante como ele encerra nesse versículo 14 essa discussão. Ele está falando de alguém que é vivo, mas que está dormindo no meio dos mortos. E a ilustração é muito simples para nós entendermos. Imagine que tem aí 10 corpos de pessoas que estão mortas, mas no meio dos 10 tem um que está vivo. Ele está vivo, mas ele está dormindo no meio dos mortos. Então quem olha de fora não vê diferença nenhuma. Está tudo morto. Está todo mundo morto ali. Ah não, tem um vivo. Mas vivo, dormindo no meio dos mortos. O maior problema deste mundo, queridos, não são os mortos. Os mortos estão aos montes por aí. O maior problema deste mundo são os vivos que estão dormindo no meio dos mortos. Que não fazem nada, que não exercem o seu papel, que estão como crentes mais calados, que estão como crentes mais escondidos, ou que estão como crentes, mas estão agindo da mesma maneira daqueles que não são vivos. Eles sonegam impostos da mesma forma, eles quebram as regras de trânsito da mesma forma, eles colam na prova da mesma forma, eles mentem da mesma forma, eles agem de uma maneira totalmente reprovável por Deus, da mesma forma que o mundo, e não estão entendendo que eles são sal da terra e luz do mundo, e portanto precisam agir de maneira diferente. Deus não nos chamou para andar igual ao mundo, Deus nos chamou para andar diferente, Deus nos chamou para sermos luz. Então se você é vivo, o apóstolo Paulo diz, então levanta-te de entre os mortos e resplandeça a sua luz, Cristo te iluminará para que você seja luz em meio às trevas, aleluia. A igreja, portanto, queridos, não pode se conformar com este mundo, tomar a forma dele. A igreja precisa transformar este mundo, exercendo o seu papel de sal da terra e luz do mundo. Não vos conformeis com este mundo, diz Paulo aos Romanos, mas transformados pela renovação da vossa mente. Se o mundo está nos influenciando, nós estamos sendo acomodados a ele. Se é o mundo que exerce a influência sobre nós, nós estamos sendo conformados ao mundo. Não é isto que Deus quer para nós. O que Deus quer é que nós transformemos este mundo através da nossa ação como sal e luz nesta terra. Aleluia. Nós precisamos então entender que a vida com Jesus é uma nova vida, é uma vida diferente. Eu gosto dessa frase do escritor A.W. Tozer, que ele diz assim: quando aceitamos a Jesus, aceitamos seus amigos como nossos amigos, seus inimigos como nossos inimigos, sua cruz como nossa cruz, sua vida como nossa vida, seu futuro como nosso futuro. Se você aceitou a Jesus, então agora você tem que fazer aquilo que Jesus gosta, aquilo que Ele aprova. Os seus inimigos os seus amigos são os amigos de Jesus, e os seus inimigos são os inimigos de Jesus. E a Bíblia já em outras passagens nos assevera: quer ser amigo de Deus, então seja inimigo do mundo. Se você for amigo do mundo, você não pode ser amigo de Deus.
Nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo, queridos irmãos. A grande pergunta é: estamos sendo influenciados ou estamos influenciando? Estamos recebendo a influência do mundo ou estamos trazendo a nossa influência para este mundo? Porque o Senhor fala uma coisa muito séria aqui nessa palavra: sal que não salga e luz que não ilumina não serve para nada. Sal que não salga, ele diz, vai ser jogado fora para virar lama, vai ser jogado para ser caminho. Vá lá nas salinas, se eu teve a oportunidade, vá lá nas salinas, lá em Areia Branca, lá em Grosso, lá em Macau, onde tem salinas, e você vai ver que a estrada é feita de sal. Porque aquele sal está ali, que desperdício. Não é desperdício não, aquele sal que está ali não salga mais, ele já perdeu a função, perdeu as suas propriedades químicas, ele não tem mais o poder de salgar. Serve para quê? Para virar estrada, para passar por cima os carros. Sal precisa salgar e luz precisa brilhar. Aleluia. Se você é crente, seja um sal que salga. Se você é luz, se você é crente, seja luz que brilhe. Aleluia. Exerça a sua influência nesse mundo. E como podemos fazer isso, queridos? Temos que ter o cuidado. Em primeiro lugar, só podemos exercer a nossa influência como sal se nós estivermos perto do mundo. Porque o sal não salga à distância. Não adianta botar 1 quilo de sal a 2 metros de distância da carne e achar que ela vai ficar salgada. Não vai. Tem que ter contato. Mas se nós queremos ao mesmo tempo salgar o mundo, sem perder a nossa essência, nós precisamos ser fortes, cheios, e estar muito perto de Jesus, para poder ao mesmo tempo estar influenciando o mundo e não sendo influenciado por ele. Eu tenho que estar mais perto de Cristo do que do mundo. Eu vou ao mundo, mas eu levo Cristo comigo. Eu chego perto dos que precisam, mas Cristo está no meu coração. Eu estou forte na comunhão, eu estou cheio da palavra, eu estou cheio do Espírito Santo, para que eu possa exercer a minha influência neste mundo que aí está. Aleluia. Cristo nos chamou para sermos uma influência verdadeira neste mundo. E a minha pergunta é: nós estamos influenciando? Há 100 anos atrás, não havia quase nenhum evangélico no Brasil. Há 50 anos atrás, éramos um pequeno número, talvez uns 4 ou 5% da população. Hoje somos mais de 20% na população brasileira de evangélicos, segundo o censo. E a minha pergunta é: com tanto sal, o Brasil está um país mais justo, mais santo, menos corrupto? Com tanto sal, o Brasil está um país mais parecido com Jesus? Com tanto sal por aí, o mundo está mais parecido com a igreja, ou é a igreja que está mais parecida com o mundo? Com tanto sal que nós já somos, nós estamos influenciando este mundo, ou estamos sendo influenciados por ele? Os seus amigos estão se tornando leitores da Bíblia? Ou é você que está fazendo tatuagem como eles? Os seus amigos estão indo à igreja ou é você que está indo aos shows? Os seus colegas estão se tornando mais fiéis às suas esposas ou é você que está se aproximando da cerca? Estamos influenciando? Ou estamos sendo influenciados? Se Deus permitir que um dia o Brasil chegue a 50% de evangélicos, ou quem sabe até a 100% de evangélicos, nós seremos, enfim, um país sem corrupção, um país sem nenhum problema social, um país onde impera a justiça, a verdade, um país onde se dispensa os guardas porque tudo está às mil maravilhas e ninguém quebra uma lei. Ou nós seremos um monte de sal jogado na calçada para as pessoas passarem por cima? O que seremos
quando atingimos 50% ou 100% da população brasileira. Isto é para nós acordarmos, igreja do Senhor. Ele nos chamou para sermos sal. O nosso papel é influenciar, o nosso papel é transformar. Você precisa fazer a diferença aonde você está. Seja sal, seja luz, influencie, transforme, mude a realidade. Que seus amigos se tornem mais crentes, mais santos. Que você seja uma influência poderosa aonde você está, porque você foi chamado para ser esta influência neste mundo terrível que nós vivemos. Sal que não salga não presta, luz que ilumina não serve para nada. Aleluia. Nós estamos sendo influenciados. O objetivo final de tudo isso, queridos, é nós causarmos uma influência tão grande neste mundo, que Deus seja glorificado através da nossa vida. Aleluia. O Senhor encerra dizendo assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que ser sal? Para que ser luz? Para a glória de Deus. Não é ser luz para brilhar, não. Não é ser luz para ser estrela, não. Não é ser luz para ser um astro, não. É ser luz para as pessoas olharem para nós e dizermos glória a Jesus. Glória a Deus pelos crentes. Glória a Deus pela palavra. Glória a Deus pela vida desse irmão. Glória a Deus pelo que ele faz. Nós somos chamados para ser uma influência neste mundo, queridos. E só podemos fazer isso quando estivermos dedicados a cumprir a palavra de Deus para a glória do seu santo nome. Tem gente pensando por aí que Deus veio a este mundo, que Jesus veio a este mundo para nós sermos felizes. Não. Deus mandou Jesus a este mundo para nós sermos santos. Felizes nós vamos ser nos céus. Entre ser santos ou felizes, vamos ser santos. Vamos ter muito tempo para ser felizes no céu. A ideia não é nós sermos felizes, porque senão alguém dizia: faça o que você quiser, seja feliz. O importante é que você seja feliz. Deus quer que você seja feliz. Não, Deus quer que você seja sal. Deus quer que você seja luz. O que Deus quer é que você trabalhe para que Ele esteja feliz. Aleluia. Para que Ele seja glorificado. Deus é feliz quando Ele é glorificado, porque o propósito do homem é glorificar a Deus naquilo que Ele faz. Aleluia. Se glorificamos a Deus, Ele então ficará feliz também conosco. E esta então, queridos, é a mensagem para nós refletirmos neste início de ano. Estamos influenciando o mundo, ou estamos sendo influenciados por Ele? Você está cada dia mais crente e seus colegas estão se tornando mais crentes? Ou eles aprenderam com você a colar na prova, a enganar o professor? Nós estamos fazendo da sociedade alguma coisa melhor? Ou será que os políticos crentes estão fazendo a mesma coisa que os ímpios? Ou será que os empresários crentes estão fazendo a mesma coisa que os ímpios? Ou será que os crentes estão como um sal que não salga e uma luz que não ilumina? Que cada crente faça a diferença e seja sal e luz, e seja um agente de transformação da realidade aonde você está. Aleluia. Deus lhe colocou lá naquela rua, naquela faculdade, naquela repartição pública. Deus lhe colocou lá naquela empresa. Deus lhe colocou naquele lugar para você ser uma influência verdadeira ali, para você ser sal, para você ser luz, para você ser diferente e fazer a diferença. Cumpra o seu papel, seja sal, salgue, seja luz, ilumine, aleluia. Seja um verdadeiro agente de Deus aonde quer que você esteja. Ele requer isso de nós. Se nós queremos ser cristãos, precisamos ser sal da terra, precisamos ser luz do mundo, precisamos ser imitadores do Senhor Jesus. Ao Senhor toda a glória, que Ele aplique essa palavra no nosso coração, que nós possamos sair daqui impactados. Eu não vim aqui nessa noite para deixar você sorrindo, para ir para casa contente. O ano vai ser bom, cheio de bênção. Não, eu quero que o ano seja bom e seja de bênção, mas eu quero que você saia aqui dizendo:
dizendo: eu preciso ser sal mais do que no ano passado, e eu preciso ser luz, a luz que eu não fui em 2013, eu preciso ser em 2014. Se você sair daqui pensando assim, Deus certamente será glorificado na sua vida, e a palavra dele estará guardada nos nossos corações. Ao Senhor toda glória, toda honra e todo louvor.